Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus amigos. É uma alegria poder estar aqui mais essa noite para refletirmos sobre temas que nos auxiliam no nosso processo de evolução, nossa melhora íntima. E para a gente começar a harmonizar esse momento, eu trouxe aqui uma leitura do livro Ceifa de Luz, Anti-ofensas.
A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa. Agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos a ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano Voltei, né? Voltei. Para variar, tinha que dar alguma coisa. Ainda mais hoje que eu não estou num local que é um local conhecido, que é a minha casa, uma estrutura adaptada, mas vai dar certo. No final sempre dá. Eu não sei, eu acho que eu saí do ar no meio da prece, né? Mas eu acredito que a harmonização, a intenção desse momento de quem está aqui já é válida. Deixa eu abrir aqui o material.
Então, hoje nós vamos refletir sobre o tema Aprendendo a se amar, né? Um tema importantíssimo, qual nós precisamos realmente periodicamente, mas tem que ser uma periodicidade assim bem estreita, bem curta, né? Tipo, com o máximo de frequência possível, a gente parar para refletir sobre esse auto-amor. Porque no primeiro momento parece muito fácil, né, a gente se amar. Só que esse auto-amor, ele é muito confundido com egoísmo, né, com sentimentos egóicos, com orgulho. Então é importante a gente identificar o que é se amar, até porque tudo começa aí, né? Inclusive pela recomendação de Jesus, né? Jesus nos recomenda de forma muito clara, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então é impossível a gente praticar esse amor caridoso, né? Esse amor fraternal pela humanidade, né? Por todos aqueles que estão ao nosso redor e chegando, inclusive, com o objetivo de amar os nossos inimigos, né? Um dia nós conseguiremos amar os inimigos, sem a gente se amar, né? Amar a si mesmo é a base fundamental de tudo. Porque para eu amar o outro, eu preciso reconhecer esse amor. Esse amor precisa passar por mim. Eu preciso estar bem. Eu preciso ter algum senso de prioridade para que nesse bem-estar que eu busco, né, que eu trago para minha vida, eu consiga assim projetar no outro. Porque a gente, na verdade, se relaciona com o outro a partir de tudo aquilo que a gente carrega, né? Tem aquela frase que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então, tudo que sai de nós, seja através de palavras, através de atitudes, através de sentimentos e emoções, é aquilo que nós vamos elaborando, processando, é aquilo de que somos feitos, né? É aquilo que estamos vivenciando no momento. Então, é impossível eu amar qualquer outra pessoa, e quando eu digo qualquer outra, é qualquer outra mesmo, né? Pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, amigos, colegas de trabalho, sem que eu saiba reconhecer esse amor que eu sinto por mim, né? Esse bem-querer, esse bem-tratar. Boa noite a quem está entrando, bem-vindos. Então, o que é importante a gente pensar nesse processo, né? Como que a gente exercita? Porque tudo é exercício. E eu digo sempre isso, a gente fica muito bom naquilo que a gente exercita, naquilo que a gente faz muito. Então, é importante que a gente saiba se colocar nesse lugar, né, de pessoas que cuidam de si mesmas, né, de pessoas que se olham com mais atenção. E para a gente se olhar com mais atenção, a gente precisa se conhecer, né? Eu falo que eu sou a chata, insistente do autoconhecimento, e eu falo mesmo sobre isso, porque é a base de tudo, né? Se eu não me conheço, eu não consigo saber o que eu vou amar em mim, né? O que eu preciso trabalhar em mim. Porque quando eu busco esse trabalho de autoconhecimento, eu vou fazer uma listagem de tudo aquilo que eu carrego, as coisas boas e as coisas ruins. E aí isso quer dizer que eu vou amar as boas e rejeitar as ruins? Não. Isso quer dizer que, primeiramente, após fazer esse levantamento, né, tipo um inventário de quem eu sou, de como eu estou, o que é característica minha que eu carrego, né, essencial, o que é característica adquirida, o que é transformação das vivências da vida, porque muitas características nossas, elas vão sofrendo algumas transformações, e isso é natural. A gente só tem que tomar o cuidado de não permitir que essas transformações sejam negativas, né? No sentido de mágoas, amarguras, revoltas, de acordo com o que nos acontece. Os acontecimentos da vida, eles têm que servir para nos trazer aprendizado, né? Nos gerar fortalecimento. Então, depois que eu fiz um inventário, né, eu entendi como eu funciono, e é legal, e eu sempre falo isso, porque as pessoas acham que a gente fala é modo de dizer, mas não é. Coloca no papel, é uma dica que eu dou, coloca no papel. Tudo que a gente visualiza fica mais fácil. Hoje em dia as pessoas, né, usam muito celular, computador, vale, põe no celular, põe no computador que está valendo de todo jeito. Faz isso, tipo, o que é a minha característica essencial, né? Como que eu poderia
tipo, me definir as minhas características mais marcantes, né? Aquilo que, por onde eu passo, as pessoas percebem em mim. O que fica? Que se você também não se conhece, acontece muito de você se entender de uma forma e as pessoas te enxergarem de outra, né? E aí fica sempre aquela relação conflitante, porque as pessoas estão sempre te apontando alguma coisa e você não se enxerga daquele jeito, né? E vira um conflito. Então é importante que haja esse olhar bem amplo sobre quem você é, né? Esse olhar, você só consegue ver a ilha se você sai da ilha, né? Então, se olhar de fora. E aí, depois que você faz esse inventário, esse levantamento, e você identifica quais são as suas as qualidades, que é legal, não para a gente se envaidecer, mas para a gente entender aqui que eu vou trabalhar para me melhorar cada vez mais, é através das minhas qualidades que eu vou potencializar tudo que eu preciso para corrigir os meus defeitos. Então, as qualidades, elas têm essa função, não é para nos envaidecer, né? É para nos fortalecer, nos dar bom ânimo para que a gente consiga investir nos nossos defeitos. Aí, quando você chegar nos defeitos, que é difícil a gente encarar, né, aquilo que a gente tem de pior, o nosso lado mais sombrio, a gente não vai entrar naquele processo de negação e nem de autorrejeição, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Ah, mas eu não queria ser assim, eu não queria ter essa característica, e a pessoa acaba sofrendo por isso. Quando, na verdade, ela tem que ter aceitação. Se eu não tiver aceitação para aquelas coisinhas que eu carrego em mim, fica muito difícil eu conseguir corrigir. Se eu não colocar o óculos, eu não consigo nem ver o que está escrito. Ah, tá. A Cidô tá falando que gostou da ideia, né, de fazer um inventário. É isso. Isso ajuda muito. Coloca no papel, faz ali todo um projetinho, porque a gente faz projeto para tudo, mas a gente não faz projeto para a gente, né, para nossa vida. Então vale a pena a gente projetar ali no papel todas as nossas características. Então, voltando. Quando eu consigo me aceitar, boa noite, Andréa. Quando eu consigo me aceitar, eu tenho uma chance muito maior de trabalhar este erro. E aí eu vou olhar para esta falha, para esse erro, com generosidade. Essa mesma generosidade que Jesus nos recomenda, né, olhar para o outro. Porque a gente tem essa tendência. E aí é algo muito conflituoso. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho uma tendência de enxergar mais o erro do outro do que o meu e arrumar desculpas para o meu, existem também grupos de pessoas que acabam sendo mais generosos com o outro e muito mais autopunitivos, muito mais rígidos consigo mesmos. Então, eu diria que nenhum desses dois modelos é adequado. Já falei tanto hoje que minha voz já está sumindo. Então, eu diria que nenhum desses dois modelos é adequado, porque, na verdade, é importante a gente tentar ser o máximo coerente possível, tanto coerente conosco quanto coerente com o outro. Como assim? É fácil eu enxergar as qualidades de quem eu gosto, né? As pessoas próximas, quando tem uma conveniência. E quando se trata de uma pessoa que eu não gosto, né? Que eu tenho alguma questão, que eu tenho uma certa antipatia, a tendência é de eu ressaltar os defeitos. Isso não é coerente. Coerente é a gente entender que todas as pessoas, eu gostando ou não delas, elas têm conjuntos de qualidades e de defeitos, assim como eu. Então, quando a gente acha essa coerência, fala, olha, eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulana, mas eu reconheço que ele tem tal característica muito positiva. Isso é ser coerente. Ah, eu gosto muito de fulano, mas eu reconheço que tem essa característica negativa. E aí não cabe julgamento, é uma identificação. Porque também, se a gente identifica no outro as características positivas e negativas, fica mais fácil até para lidar, né? A gente não vai mexer na ferida, a gente não vai estar lidando com a pessoa baseado naquilo que a incomoda ou que é seu ponto de fragilidade. E isso também é caridade. É muito caridoso quando a gente consegue lidar com o outro, entendendo que a gente não vai ferir, a gente não vai atacar aquele ponto de fragilidade. Então, voltando para a questão da aceitação, a gente precisa aceitar aquilo que a gente tem de negativo. Todas as nossas imperfeições, listá-las, para que a gente possa falar, tá, já identifiquei, eu tenho o quê? Eu tenho preguiça, né? Eu tenho, sei lá, egoísmo, eu tenho inveja. Cada um vai identificar
o seu grupo de defeitos, até onde consegue, né? Porque a gente não consegue enxergar tudo, porque até o autoconhecimento é limitado. Então, depois que você consegue identificar, você vai falar assim, o que eu posso no meu dia a dia fazer para ir amenizando? Porque quando você se reforma, você não se acomoda, você não se entrega, você começa a trabalhar melhor as coisas que você tem dificuldade. E isso tem que ser diário. A gente não vai dormir de um jeito e acordar de outro. Isso não existe. Toda mudança requer um processo. Então, se a gente acha que a gente vai se salvar da gente mesmo, né, modificando os nossos hábitos ou os nossos mau hábitos da noite para o dia, só porque eu identifiquei, lê do engano, tá? Eu vou identificar. Entre identificar e mudar, existe um processo e a gente precisa respeitar esse processo. Além de precisar respeitar esse processo, a gente precisa ter paciência conosco nesse processo. Porque todo processo de transformação, ele tende a ser doloroso, né? Porque mexe em feridinhas. A gente chega uma hora que acha que não vai conseguir, que quer desistir, e a gente cai, e aí fica com medo de levantar. Então, esse processo requer paciência e persistência. Então, é assim que a gente vai começar a descobrir o amor que a gente tem por nós. Quando a gente investe no burilamento, no cuidado, né? Como aquela plantinha, como alguma coisa que a gente ama, que a gente gosta, que a gente cuida, exige o quê? Dedicação. Então, se eu não me dedicar ao meu melhoramento, sabendo que ele vai ser lento e que cada passinho de melhora pequenininho deve ser comemorado, né? Deve ser muito valorizado, eu não vou conseguir construir esse amor, né? Esse amor que eu tenho por mim, que eu preciso ter por mim, porque ele geralmente não é suficiente, né? A gente está vivendo muito mais para fora do que para dentro. Então, o primeiro passo é esse autoconhecimento, fazendo tipo esse inventário. Depois que você identificar, você vai ter aceitação, né? Vai também identificar as coisas boas e não vai ficar envaidecido nem orgulhoso. Vai entender que essas virtudes vão ser ferramentas. Aí, depois que a gente fez isso, a gente vai lá para o nosso sistema de crenças pessoais, crenças íntimas. O que você pensa sobre você? Qual a ideia que você tem sobre você? Depois que você já fez todo esse levantamento, como você funciona diante da vida, o que você acha que merece? Porque o auto-amor, ele tem muito a ver com o sistema de crenças sobre merecimento. O que você acha que merece? Por incrível que pareça, as pessoas buscam a felicidade de formas variadas e diria até que de formas muito equivocadas. Mas o que de fato você faz para alcançar essa felicidade? E mais, muitas dessas pessoas que, ironicamente, buscam a felicidade, elas acham que não merecem ser felizes. Muitas pessoas acham que não merecem ser felizes. Por N razões, né? Por construção de vida, por cultura, por educação, a educação que recebeu. Ela acha que a felicidade não é para ela, ela é só para o outro, que para ela vai dar tudo errado. E daí vem os pensamentos muito pessimistas, né? Negativos sobre si mesmos. Então, quando você não acredita que você merece ser feliz, né? E a gente tem que acreditar nisso, porque a gente está aqui para ser feliz. E quando eu digo estar aqui, eu estou falando de toda uma existência única. Estou falando dessa experiência, falando de uma existência eterna, né? A gente merece ser feliz e a felicidade é para agora, como ela for possível, né? A gente ouve que a felicidade não é deste mundo. Sim, não é. A felicidade plena, não. Mas quando eu consigo me aceitar, quando eu consigo exercitar o amor, vocês já pararam para pensar como são momentos pequenininhos que geram felicidade? Coisas bobas, às vezes, um café da tarde com a família reunida, né? Ou com um amigo, uma amiga, um momento que você contempla a lua, que você vê um pôr do sol, coisas simples, né? Uma criança te sorri com ternura, ou então os filhos, quando falam eu te amo, enfim. Existem vários pequenos momentos que proporcionam a felicidade. E se você não consegue se amar, você não consegue ver graça nesses pequenos momentos. E você vai deixando de ser feliz no percurso. Porque você está tão focado que você vai ser feliz sei lá quando, né? Com objetivos quase inalcançáveis,
colocando metas absurdas para essa felicidade, que você deixa de apreciar esses bons momentos. A pessoa que não se gosta, ela é aquela pessoa mais amargurada, né? Aquela pessoa que reclama de tudo, porque ela não consegue ver o lado bom das coisas. Ela não consegue ver beleza na simplicidade. Ela está sempre diminuindo as próprias conquistas, a conquista do outro, porque ela não exercita o auto-amor. Então, quando você consegue e exercita enxergar a beleza ao seu redor, você vai conseguir trabalhar esse amor por você. Você vai conseguir viver esse processo de uma forma muito mais saudável, de uma forma que é impossível a gente permitir que predomine tudo aquilo que é negativo em nós e na vida. Porque aí o mal existe, as coisas ruins existem, mas eu não preciso aceitá-las, apegando-me a elas na vida. Né? Eu posso deixar que elas passem por mim, elas deixem o aprendizado necessário e vão embora. Né? Tudo na vida é passagem. Tudo na vida é momento, só que se eu não tenho amor suficiente por mim, né, eu não consigo deixar esse momento passar, eu fico apegada àquilo que é ruim, principalmente porque eu acho que é isso que tá bom para mim, é isso que eu mereço, né, que eu não mereço a felicidade. Então, identificar esse seu sistema de crenças sobre você e sobre o que você merece. Né? Uma outra coisa muito importante é quando você busca ao seu redor um ambiente de paz. Isso é também uma forma de você se amar, porque também entra naquela questão do que tem para você na vida. Né? São as coisas tumultuadas, é muito barulho, é muito estímulo externo, ou é aquela paz interior que você pode conquistar estando em qualquer lugar, por mais difícil que seja, até diante do tumulto, do barulho, é aquele momento que você se permite refletir, aquele momento que você se permite meditar, é aquele momento que você dedica a prece. Isso é como se você estivesse fazendo um carinho na sua alma, né? Esse momentinho onde você conquista essa paz, e essa paz automaticamente ela vai se instalando naquele ambiente. Por quê? Porque é o que você está emanando. Então, por mais que você fale assim, Bruna, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo parar para fazer uma meditação, eu não consigo ficar ouvindo uma música, eu vou te dizer que você não está exercitando o suficiente, porque todos nós somos capazes. Claro que existem exceções, né? Eu não estou falando de pessoas com diagnóstico, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, né? Alguns tipos de déficit de atenção. Não estou falando disso. Estou falando, no geral, todos nós temos a capacidade de conseguir aquilo que a gente se dedica e exercita. Né? Uns vão ter talvez mais facilidade, outros menos. Então, quando você consegue trabalhar essa paz interna, você se ouve muito melhor, você se percebe muito melhor e você consegue compreender por que você age de determinadas formas, porque você está se ouvindo. Né? Se é ruim quando a gente não escuta o outro e você vê que a vida vai ficando muito bagunçada, né? Quando ninguém se ouve, a comunicação é falha, essa comunicação ela pode ser falha também conosco, né? De nós para nós mesmos. Então a gente acha que a comunicação é nossa para com o outro apenas. Não, é nossa conosco mesmos. Então a gente precisa investir nessa paz. Porque se eu quero um ambiente bom ao meu redor, ele tem que começar onde? Dentro de mim. Né? Então tem gente que fala, essa casa é tumultuada, essa casa não tem paz, meu ambiente de trabalho. Quem não tem paz, na verdade, é você. Né? Quem não tem paz é a pessoa que não consegue emanar, que não consegue transmitir aquilo que cultiva. Você só transmite aquilo que cultiva. Então, a sua tendência de perceber ao seu redor conforme você está se sentindo. Né? Existem mentes que são barulhentas, tumultuadas. Então, a gente tem que tentar pacificar essa mente. Isso é um grande sinal de auto-amor. Porque é querer ficar em paz consigo. É querer viver bem a solitude. Quantas pessoas ficam bem consigo mesmas? Né? Quantas pessoas acham que precisam sempre de alguém por perto para não se sentirem sós, né? Quando, na verdade, a sua companhia basta. E só quem se ama consegue se bastar com a própria companhia. É maravilhoso interagir, difícil, mas maravilhoso, mas experimentem ficar em paz e se sentir bem com a própria companhia. Isso é libertador, isso não tem preço.
Então, a gente precisa estar mais habituado, né, a esse olhar atencioso para conosco e, ao mesmo tempo, prazeroso, né, aquele prazer de estar na própria companhia, aquele prazer de educar os pensamentos, porque pensamento ruim vem, pensamento negativo vem. A gente precisa educá-los. Se nós não educarmos os nossos pensamentos, eles vão vir dessa forma, né? Tumultuada, baseado naquilo que a gente está sentindo no momento, baseado em coisas que a gente consumiu durante aquele dia. Então a gente precisa entender que o nosso eu, ele é trabalhado, ele é construído a partir daquilo que eu permito. O que eu ando permitindo que habite os meus pensamentos, né? Então, outra coisa que é importante para a gente trabalhar esse amor por si mesmo é entender que antes de querer cuidar de todo mundo, né, antes de querer o bem-estar de todo mundo, antes de querer colocar em prática o servir, né, que Jesus nos convida, nos orienta, eu preciso entender que eu tenho que ter cuidados comigo. E não é problema nenhum, às vezes, a gente se recolher, inclusive do serviço, né? A gente se retirar do meio em que a gente vive ou das tarefas que a gente tem. E quando eu falo tarefas, são aquelas excessivas, fora da rotina, né? Que todo mundo tem o seu conjunto de responsabilidades, todo mundo tem o seu trabalho, né? Seja em casa, seja profissional, seja o que for, todo mundo tem. A gente vai cumprir aquilo que precisa ser cumprido, né? O nosso papel social, o nosso papel profissional, até aí tudo bem. Só que muitos acabam se sobrecarregando. Sabe aquelas pessoas que atraem tudo para si? Né? Elas não conseguem dizer não, que é uma outra coisa importante para trabalhar o auto-amor, né? Saber dizer não. E não é aquele não no sentido egoísta, né? Não é aquele não grosseiro. É o não que eu digo para o outro, para que eu consiga dizer sim para mim primeiro, para que eu consiga me sentir bem com aquela situação e depois sim eu vou avaliar se eu tenho condição de fazer algo pelo outro. Porque não adianta nada eu querer fazer tudo para todo mundo e não conseguir dar conta daquilo que eu carrego em mim. Aí vai faltar aquela paz que eu falei, vai dar aquela sensação de não merecimento, de felicidade, né? O que vier tá bom e eu não posso aceitar o que vier tá bom, né? Eu tô aqui, eu tenho uma racionalidade, eu tenho um campo mental desenvolvido para eu escolher o que eu quero para mim, para eu construir o que é bom para mim e não simplesmente me contentar com o que tem. Então, todas aquelas pessoas que querem abraçar o mundo, né, que querem fazer tudo para todo mundo, que querem ser o esteio da família, que querem ser aquele agente principal dos amigos, aquela pessoa que faz tudo, que aceita tudo, ela vai primeiro adoecer e ela vai se descaracterizar. Ela vai deixar de saber quem ela é, porque no meio desse tumulto todo, ela está deixando de se observar, ela está deixando de se vigiar. Vai faltar tempo para ela exercitar tudo aquilo que ela precisa para o seu melhoramento íntimo. Então, a gente pode fazer coisas para os outros e pelos outros? Pode e deve. Mas antes a gente tem que investigar como que a gente está se sentindo. E aí, gente, eu não estou falando com uma certa conveniência nem condescendência
Pronto, gente, só aquele nosso probleminha técnico de costume. Se não tiver, não é uma reflexão minha, né? Tá vendo? Ó, olha o esquema de crença. Já coloquei isso como uma crença que toda vez que eu vou fazer algum trabalho online acontece aí um problema técnico. Então, assim, por quê? Né? Então, eu tenho que identificar, usando esse exemplo. Será que é alguma coisa no meu equipamento? É alguma falha na minha forma de proceder, de usar o equipamento, ou usar o recurso da internet? Então, eu não tenho que adotar isso como um sistema. Não está escrito em lugar nenhum que toda vez que eu vou fazer algum trabalho, tipo online, vai acontecer um probleminha técnico. Pode acontecer com qualquer um. Né? Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai muito fácil para um lugar de pessimismo, né, de negatividade. Então, voltando ao que eu estava falando em relação a se voltar para o outro melhor, é exatamente isso. Quando eu invisto esse tempo em mim e cuido primeiro de mim, eu consigo me voltar para o outro melhor. Eu dou sempre um exemplo da minha vida profissional, né, enquanto psicóloga. Eu tenho vários horários com pacientes, né, atendo em lugares diferentes, pessoas totalmente diferentes. E muitas vezes eu me vejo assim com pouco tempo para mim. Só que uma coisa que eu determinei lá atrás, né, há 20 anos, quando eu comecei a minha vida profissional, era que eu nunca deixaria de fazer a minha psicoterapia. Primeiro, porque é o recomendado, né? Não é uma coisa assim, as pessoas falam, é obrigatório. Até deveria ser, mas é o recomendado que a gente faça psicoterapia para que a gente esteja bem resolvido. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e não posso abrir mão desse horário. Então, isso é certo para mim. Por quê? Porque se eu não estiver bem emocionalmente, psiquicamente, que estrutura eu vou ter para orientar e realizar as intervenções com os meus pacientes? Eu não vou ter essa estrutura, né? Então, assim, por mais que não tenha absolutamente nada a ver com a minha vida pessoal, as coisas passam, né, pelo meu mental. E se esse mental estiver fragilizado, se esse mental estiver fragmentado de alguma forma, vai interferir sim na minha percepção, na minha avaliação, ainda que técnica. Então, usando esse exemplo, para eu ser uma boa profissional, para eu me dedicar de forma adequada e coerente com os meus pacientes, eu não posso deixar de fazer a minha terapia. Eu tenho que buscar estar o máximo possível bem resolvida com a minha vida, para que nada interfira na intervenção que eu faça com os meus pacientes. Então, a gente tem que trazer esse tipo de conceito para a vida. Então, antes de ajudar qualquer pessoa que seja, antes de fazer algo por qualquer pessoa que seja, eu vou fazer por mim. Isso não é egoísmo, né? É totalmente diferente. Egoísmo é poder fazer e escolher não fazer. Dá para entender essa diferença? Né? Eu posso, eu tenho condição, mas eu não quero. Eu vou me priorizar só, vou pensar só em mim, né? Aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não se trata disso. Se trata de você ter consideração e ter uma chance maior de amar ao outro quando você oferece o que você tem de melhor ao outro. Se eu não me cuido, eu ofereço também o que eu tenho. O que está aqui, está bagunçado, está desestruturado, então eu vou oferecer isso para o outro. E isso não é amar ao outro, né? Isso, na verdade, é não investir na vida. E quando a gente fala em investimento de vida, quando a gente fala nesse auto-amor, que é a base de todas as relações, todas, absolutamente todas. Até porque, quando a gente se ama, a gente está valorizando tudo que a gente representa espiritualmente. A gente está valorizando a proposta do Cristo para nós. A gente está valorizando a criação de Deus, que somos nós, né? Criador e criatura. E somos centelha divina. Então, se eu não consigo valorizar isso, né? Se eu não consigo amar o suficiente, eu não estou amando a criatura, né? Então, por uma questão até espiritual, eu preciso trabalhar esse auto-amor de uma maneira ampla, né? De uma maneira que não é aqui, nesse momento, não é o que eu estou fazendo. É um trabalho para a eternidade. Né? Isso é algo que a gente também não pode desconsiderar. E uma coisa muito importante, né, quando a gente pensa na nossa vida e nesse amor que é a base de absolutamente tudo, qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é o seu propósito? Como você vai conseguir se amar se você não sabe por onde você quer caminhar? Que desafios você quer aceitar? Né? O que você
tem condições de vivenciar. Então, é muito importante que, após fazer esse inventário, né, fazer esse levantamento das qualidades, dos defeitos, o que eu preciso reformar, o que eu preciso trabalhar, onde eu preciso me recolher, né, aquele tempinho que todo mundo precisa recuar para se cuidar e voltar para o externo melhor. Eu tenho que pensar, tá, depois que eu fiz essa base, qual o meu propósito de vida? Né? Porque a gente se amar por amar, você vai empregar esse amor onde? Aleatoriamente, né? Amar, né? O sentimento, amor é nobre demais, é precioso demais para a gente aleatoriamente deixar, né? A gente pode deixar a vida fluir com naturalidade? Pode, mas a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Senão a gente se perde, né? Se você está andando para algum lugar e você não sabe qual é a estrada que você vai pegar, qual o caminho, você se perde. Então a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Onde a gente quer aplicar e investir esse amor. E aí, gente, vale inclusive em questões profissionais. Eu posso querer aplicar meu amor numa condição profissional, no meu trabalho, para fazer aquilo da melhor forma, e é nobre, tanto quanto você empregar esse amor, por exemplo, num trabalho filantrópico, né, num trabalho voluntário, dentro de uma instituição carente. Então, onde você resolve empregar o amor e onde você coloca amor, tudo fica melhor. Todas as coisas, elas são transformadas pelo poder do amor, né? Transformadas para melhor. Quando você, por exemplo, abre mão daqueles sentimentos menores, né, de mágoa. A mágoa, ela vai te envenenando, ela vai te minando. E onde tem espaço para mágoa, falta espaço para o amor. Quando você está nutrindo mágoa por outra pessoa, por uma situação, uma decepção, você está desperdiçando espaço e tempo para gostar de si mesmo, né? Para gostar de si mesma. Então a gente precisa entender quais os nossos propósitos e dentro desses propósitos, dentro do que a gente traça, o que está nos impedindo de alcançá-los, né? E uma das grandes coisas, um dos grandes empecilhos à conquista desses propósitos, à realização de muitos sonhos, é o desperdício de tempo na mágoa, né? Nesses sentimentos que, na verdade, vão nos ferindo, vão nos consumindo, vão dando aquela sensação de exaustão mental, que é um lixo mental que você carrega, totalmente desnecessário, né? E muitos lixos a gente não pode simplesmente se desfazer. Muitos lixos que a gente carrega emocionais, eles devem ser reciclados, né? O famoso ressignificar a vida, através desses aprendizados, né? Através dos sentimentos que eu quero potencializar em mim. Eu quero potencializar o bem ou eu quero potencializar o mal? Né? Então, é isso que eu preciso escolher. O que eu quero trabalhar? O que eu quero que tenha mais valor? Então, se eu estiver guardando muito ressentimento, muita mágoa, sentimentos de raiva, né, aquela cólera em relação a tudo que eu vivo no dia a dia, você pode ter certeza que vai faltar espaço para o auto-amor. E se falta espaço para o auto-amor, falta espaço também para o amor ao próximo. Então, a gente consegue trabalhar esse sentimento, exercitando ele no dia a dia, quando a gente começa a pensar que aquilo não faz sentido. Qual é o sentido real? Já parou para pensar? Quem guarda ressentimento? Por quê? Qual o objetivo disso? Porque se você guarda ressentimento, é como se você esperasse em algum momento algum tipo de justiça, né? Que na verdade é vingança, disfarçado de justiça, disfarçado de reparação. Mas cabe a mim? Eu tenho poder para isso? Eu tenho que focar nisso, né? A reparação vai acontecer. Lei de causa e efeito, né? A lei do retorno. Eu não preciso me preocupar com isso. Isso não é comigo. Eu preciso me preocupar de seguir livre dessas correntes. Todo ressentimento é impedimento para o amor. Todo ressentimento, seja ele qual for, né? E aí é o que eu estou dizendo. Esse amor, quando eu falo em amor ao próximo, amar primeiro a si. Então, qualquer tipo de amor começa pelo amor em si. Eu estou reforçando isso porque a gente às vezes acha que basta amar. Ai, mas basta eu amar incondicionalmente meu filho, basta eu amar incondicionalmente meus pais, basta eu amar muito os meus amigos, o meu marido, a minha esposa. Não, gente, não basta. Não basta, porque a gente não consegue projetar no outro e identificar aquilo que a gente não conhece. Aquilo que a gente não conhece não experimenta.
A gente só consegue experimentar esse amor pelo outro quando a gente sabe como é esse amor por nós mesmos, né? Então, quando a gente também escolhe crescer, quando a gente escolhe evoluir, quando a gente escolhe se instruir, a gente também está trabalhando esse amor por nós, né? Quando você seleciona aquilo que você consome, aquilo que você busca, seja de literatura, seja, né, no ramo da cultura, filme, espiritualidade, enfim. Isso é investir em si mesmo. Quando você quer se melhorar culturalmente, intelectualmente e moralmente. Porque não adianta eu querer melhorar moralmente se o intelecto não acompanha. Não adianta eu querer evoluir, melhorar intelectualmente se moralmente está ficando para trás. Até porque a gente não vai conquistar autonomia suficiente sobre a vida se o nosso conhecimento ficar limitado. A autonomia, ela vem do conhecer, vem do saber, né, dessa sabedoria. Então, cada vez que a gente investe naquilo que vai nos melhorar, a gente está se amando um pouco mais, né? E aí volto a dizer que a gente está se amando um pouco mais e a gente está se melhorando para o outro, a gente está se melhorando para o mundo. Então, todo mundo ganha quando a gente se ama. Dá para entender por que é totalmente diferente do egoísmo? Né? Que quando a gente investe no amor que nós temos por nós, todo mundo ganha. Toda criatura ganha. Né? Na verdade, a gente não está sendo egoísta. A gente está partilhando, a gente está pensando em partilhar aquilo que a gente carrega na gente. Então, o tipo de interesse que a gente tem nas coisas, o aprendizado que a gente busca, o enriquecimento intelectual aliado a esse enriquecimento moral, isso também é uma forma da gente se amar. Quando a gente consegue entender que as relações que a gente tem com as pessoas não é fruto das nossas expectativas, a gente também consegue investir melhor nesse auto-amor. Por quê? Quando eu me relaciono com o outro, baseado naquilo que eu espero que o outro seja para mim, eu estou querendo espelho. Né? E quando eu estou buscando na vida espelhos, eu estou trabalhando o ego. Eu não estou trabalhando o autoconhecimento, eu não estou trabalhando o auto-amor. Porque o grande desafio é a gente lidar com o outro sendo ele como ele é. E aí a gente fica andando em círculos, porque eu não consigo exercitar o que eu tenho, eu mal enxergo o que eu tenho, e quando enxergo, eu estou projetando no outro. Então, as minhas relações com as pessoas não são baseadas no amor, são baseadas no ego e na vaidade. E aí, com isso, eu estou perdendo um grande tempo que eu poderia estar investindo nesse trabalho construtivo da relação da diferença. A gente não consegue lidar só com os iguais. E quando a gente lida com as diferenças, com respeito, com passividade, né, com paz, a gente vai conseguir ter espaço e ter tempo para trabalhar e para se enxergar dentro desse amor. Não sei se ficou confuso. Quando a gente se projeta no outro, a gente está apenas trabalhando relações egóicas, né? A gente está só querendo o lado da vaidade, a gente quer as conveniências. E quando a gente aceita o outro quando ele é, como ele é, né? A gente aceita o desafio do conviver com as diferenças, a gente consegue deixar ficar e transparecer o amor real que nós temos por nós, né? Tem uma frase que diz assim: Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Então, quando as pessoas narcisistas, né, elas só conseguem achar legais as coisas que elas fazem, né, belas as coisas que vêm delas. E quando a gente consegue enxergar beleza naquilo que é diferente de nós, é uma forma de nós já projetarmos no outro e no externo esse amor que a gente cultiva em nós. Deu para entender, gente? Alguém coloca aí se ficou confuso, que eu explico melhor. Então, a gente precisa investir sempre em nós e no outro com o máximo de honestidade possível. Quando, na verdade, você fala assim, Bruna, mas você está dizendo que eu não sou honesta nas relações, que eu não sou honesto? Não, eu não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a gente se engana, que a gente é autossabotador. A gente acha que está indo por um caminho, quando, na verdade, a gente está indo por outro totalmente diferente, que é o lado da conveniência, o lado da zona de conforto, né? E a zona de conforto é muito agradável. Todo mundo quer ficar na zona de conforto. Porque é bom estar ali, não tem desafio, né? É aquilo que você já conhece, é aquilo que você não melhora. Como se você tivesse engessado naquele comportamento.
Ah, tá. Um exemplo de projetar no outro é quando, por exemplo, eu estou sempre esperando que as pessoas ajam conforme o meu gosto, conforme as minhas expectativas, coisas que, por exemplo, eu gosto de azul, você gosta de amarelo. Eu preciso respeitar isso. É como se o tempo inteiro eu esperasse que você gostasse de azul, ou que você me apresentasse o azul. Então, se projetar no outro é quando só o que interessa a gente, ou só o que tem identificação, é bom. Então, todas as nossas relações, tudo que você interpreta da ação do outro, as pessoas, elas são como um texto que a gente tem que interpretar, uma leitura. Quando eu me projeto no outro, eu não estou lendo as pessoas como elas são, mas como eu gostaria que elas fossem, ou, se eu não gostar delas, do jeito que eu acho que elas são. Deu para entender? Eu não consigo parar e sair do meu lugar de parcialidade. Eu tenho que ser imparcial. E quando eu me projeto no outro, eu não sou imparcial, eu sou parcial. Então vai ser baseado no que me interessa. Se eu gostar de você, vai ser baseado naquilo que eu quero enxergar em você. E se eu não gostar, a mesma coisa, naquilo que eu quero enxergar de negativo em você. Então a projeção, ela sempre passa por mim. Ela nunca passa pelo outro. É como se eu tirasse algo em mim e imprimisse no outro. Quando, na verdade, não é assim. Cada um tem a sua própria impressão. Cada um tem a sua própria característica. Eu tenho que olhar e falar assim, quem é a Anne? Quem é a Sidô? Eu tenho que olhar para as pessoas e enxergar quem elas são. E aí fica muito mais fácil de eu amá-las. Por quê? Eu vou amar um amor que é respeitando a individualidade do ser. Não é um amor tendencioso. Não é um amor até a página 2. Eu amo fulano, mas se ele fizer isso, eu não amo mais. Eu amo fulano, mas com essa característica eu não quero mais. O grande desafio está aí, né? É eu amar até o fim. Quer dizer, não existe fim, né? Eu amar o tempo inteiro. Mas para eu amar o outro o tempo inteiro, eu tenho primeiro que saber o que me motiva a amar. Né? Eu tenho que reconhecer esse amor em mim. Por isso que eu falei que a gente tem que fazer um inventário das nossas características e enxergar o que a gente tem de positivo e negativo, que quando a gente aceita o que é negativo na gente, a gente não tem desculpa para não aceitar o que é negativo no outro. Porque todo mundo tem imperfeições, né? Todo mundo tem falhas. Então a gente precisa ter essa honestidade na hora de enxergar a nós mesmos e na hora de enxergar ao outro. Então, para a gente se amar, né, recapitulando, é um processo. Eu não vou dormir de um jeito, hoje eu tô assim, eu não me gosto, eu não me cuido. E aí, quando a gente fala se cuidar, é integral, né? Cuidar da saúde física, é cuidar da saúde mental, é cuidar da saúde espiritual, é se cuidar como um todo, é ter uma boa alimentação, é buscar qualidade de vida, é querer o melhor para si. Tem nada de errado em buscar o melhor para si. Eu quero ter uma vida melhor em todos os sentidos. Não tem nada de errado com isso. Então, quando eu começo a identificar quem eu sou, entender qual é o meu conjunto de crenças sobre mim mesma, quando eu começo a entender o que eu mereço, ou o que eu acredito que mereço, tudo isso é aquela forma da gente limpar, da gente construir um sentimento de amor consistente e verdadeiro, que é baseado naquilo que eu sou, da realidade, é baseado naquilo que é possível, e não num amor idealizado. Porque a gente idealiza o amor no outro, mas a gente idealiza o amor na gente também, tá? A gente idealiza uma forma de ser que muitas vezes a gente não tem condição. Que eu escuto de pessoas que falam isso, eu não queria ser desse jeito, eu queria ser igual fulano. Já começou mal. Você está amando mais a característica do fulano do que a sua. E a sua característica ela pode ser tão interessante, tão incrível quanto a do fulano. Então, quando a gente consegue entender que você não vai ser o fulano, e não que você não tenha capacidade, mas porque não é para ser o fulano, é para você ser você. Você veio aqui para esse mundo, para viver essa experiência, com as características que você tem, e ainda assim fazer a diferença. Né? E a gente se amar é enxergar isso. Que aquilo que eu não gosto em mim, que eu vou aceitar e vou tentar modificar, eu não vou ficar revoltada, eu não vou ficar lamentativa, né? Eu não vou ficar invejosa em relação ao outro, que o outro tem uma característica melhor que a minha. Então, se amar, na verdade, se a gente for parar para pensar,
é sinônimo de aceitação, né? É a partir desse aceitar, de se olhar com generosidade, que eu consigo me transformar. Aceitar é diferente de se acomodar, né? A gente precisa saber também essa diferença clara. Então, depois que eu me aceito, que eu consigo essa transformação, e eu penso que as características que eu tenho são suficientes para agregar coisas positivas ao mundo, que todo mundo tem algo para oferecer de melhor. E quando eu falo transformar o mundo, gente, não é o mundo grandão do globo terrestre, não. Eu estou falando do nosso mundinho, né? Do mundinho família que a gente está inserido, do mundinho trabalho, do mundinho social. É fazendo pequenas mudanças, né? Oferecendo pequenos conceitos sobre nós, pequenas características que já vão fazer grande diferença. Aquele clichê que você fala assim, poxa, todo mundo pode oferecer um abraço, um sorriso, um tô aqui, né? Um vai com Deus. Então, são coisas pequenininhas que você vai tornando hábito no seu dia a dia, coisas boas, que quando você perceber, as suas dificuldades estão muito menores, né? Os seus defeitos estão muito menores, porque você está potencializando o que há de melhor para transformar o que há de pior, né? E é como eu falei, todos nós temos conjuntos de qualidades e conjuntos de defeitos. Todos nós, né? Até aquela pessoa que a gente admira, que a gente acha que é melhor do que a gente. E não existe, né? Ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas com características e habilidades diferentes. Então, enquanto a gente não aceita isso, enquanto a gente não descobre qual é o nosso propósito, né, para a nossa vida e para o mundo, a gente vai estar muito falho nesse amor que a gente precisa exercitar. Exercitar e cultivar, porque ele também existe para todos nós, né? Na verdade, essa nossa referência, dessa nossa construção, do que somos feitos, né? Dessa centelha divina, já coloca a gente numa condição muito favorável, né? Olha de que somos feitos, né? A gente tem uma teimosia, uma rebeldia pela nossa imaturidade, pela nossa ignorância, que acaba fazendo com que a gente ressalte o que é negativo. Mas se a gente parar para pensar que todos nós somos centelha divina, a gente já tem uma vantagem, né, diante daquilo que a gente precisa trabalhar muito grande, trabalhar de negativo. Então todo mundo precisa descobrir esse seu propósito para quando a gente tiver esse amor bem cultivado, a gente saber em que investir. Que também não adianta cultivar o amor e desperdiçar, né? Como eu falei, ele é precioso demais. É a fonte, é a base de todos os sentimentos nobres. O amor que a gente conhece, que é tão simples, o amor que a gente conhece, seja por nós, seja pelo outro, ele é muito pequeno, ele é muito limitado, o que a gente conhece, mas ele já é maravilhoso, né? Ele já é revigorante, ele já é curativo, ele já é acolhedor. Imagina esse amor que a gente ainda vai um dia descobrir, né? Que a gente ainda vai um dia tomar ciência. Então, o exercício desse amor, tirar um pouquinho, né, a raiva, tirar um pouquinho o mau humor, tirar um pouquinho as revoltas, e aí você substitui. Tudo que a gente coloca amor fica melhor. Imagina nós, né? Nós mesmos. Então, se você se trabalha na base do amor, pensando que se hoje você errou, em vez de você ficar bravo, ficar com raiva, você pensar assim, tá? Eu errei hoje porque eu fui invigilante, eu errei hoje porque realmente não é fácil, mas eu vou tentar amanhã. Eu vou ser generosa, eu vou me perdoar. O auto-perdão. Não posso finalizar isso aqui sem falar do auto-perdão. Né? O auto-perdão é muito importante para que você se ame. A gente não consegue se amar se não se perdoa. E se perdoar é entender a nossa condição errante, né? Que é o mesmo princípio para perdoar o outro. Então, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para ressignificar, a gente está aqui para evoluir mais devagarzinho, né? Bem devagarzinho. A gente não vai fazer isso a jato, a gente não vai fazer isso de uma hora para outra. Não existem mudanças imediatas, não existem melhoras imediatas. Então, se a gente tem paciência e persistência, a gente consegue se amar muito e a gente consegue colocar muito amor nesse mundo, né? No que a gente faz, nas pessoas que a gente convive e até naquelas pessoas quando você não odeia, né? Não alimenta o ódio, não alimenta o ressentimento por alguém, é uma forma de você começar a incluir o amor que você tem por um desafeto seu.
Falar, Bruna, mas é muito difícil eu amar um desafeto, uma pessoa que eu tenho antipatia. Na nossa condição é. Mas quando você também não exercita essa animosidade, né, essa antipatia, você já está incluindo amor nessa relação. Por mais que você ache que não e não perceba, porque a ausência do mal é o espaço, né, para a presença do bem. Então, quando a gente começa a ter essa consciência de que agindo pequenininho, com pequenas mudanças, pequenos gestos, a gente consegue chegar em algo muito grandioso. Então, para se amar, todo mundo pode não ser hoje, né? Que já está tarde, a gente já vai finalizar aqui 9 horas da noite, mas amanhã, depois, o dia que você se sentir bem para fazer isso, faz esse inventário. Começa a buscar as suas características e olha com muito carinho para quem você é. Olha com muito carinho para quem você se tornou. Olha para trás, olha para a tua história, olha para o teu percurso. Quando você olhar aquilo que você ainda não conquistou, aquilo que está lá na frente, olha para trás e vê como você chegou até aqui, né? Porque a gente foca sempre no que não tem ainda. Isso vale para coisas materiais e vale também para características nossas. Mas o que você, de onde você saiu? Quem você era? Né? Quantas coisas você viveu que já te transformaram? Fica feliz, né? Olha para isso e fique feliz. E sinta orgulho de você, no melhor dos sentidos, né, dessa palavra, é de você se valorizar, né? Se você, de uma forma que você consiga falar assim, se eu cheguei até aqui, se eu superei tanta coisa, eu posso muito mais, né? Que se a gente só se fortalece, se a gente aprende, então a tendência é que a gente possa sempre mais, né? Que a gente dê um passo sempre maior, tá? Então que todo mundo consiga aí exercitar, né, fazendo esse inventário, entender que esse auto-amor é uma construção diária e com coisas muito simples, com coisas muito pequenininhas do dia a dia, mas que lá na frente elas são profundamente transformadoras. Então, a proposta dessa reflexão é isso, é a gente entender que as coisas acontecem e que a gente precisa lidar com o que é possível, né, e nem sempre com o que a gente espera. A gente até pode ter um plano, uma expectativa, mas muitas coisas não acontecem conforme essa expectativa. E a gente precisa, para essas coisas, de aceitação. E a gente vai viver melhor quando a gente aceita e fala assim, é o que eu tenho? Então eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Eu vou fazer o melhor com o que está aqui agora. Independente do que eu ainda não tenho. Mas é isso aqui que eu tenho? Então, disso aqui, eu vou dar o máximo, né? Eu vou colocar amor. Quando a gente coloca amor, tudo fica grandioso. Muito obrigada pela atenção, né? De quem está aqui agora, nesse momento comigo, de quem ainda vai assistir. É sempre, eu falo que sempre vir aqui, né? Ou em qualquer outra situação, em outra casa, é sempre muito edificante para a gente, porque toda vez que a gente trabalha um tema, que a gente reflete, a gente faz aí passa um filme da nossa vida, né? E onde a gente pode encaixar aquilo. E eu passei esses últimos dias por situações que esse auto-amor, essa auto-percepção, por mais que eu faça a minha terapia, eu acho que a cada dia, cada momento que a gente para meditar, para refletir sobre a gente descobre algo mais, né? E a gente tem a chance de se melhorar mais a partir disso que a gente está descobrindo. Então, para mim, foi assim muito gratificante mesmo ter essas reflexões, principalmente para os últimos acontecimentos aí que surgiram na minha vida. Boa noite para você também, Sidô, né? E para todos aqui presentes. Então, para a gente finalizar esse momento, com muita gratidão, mantendo a harmonia desse momento. Querido Mestre Jesus, Príncipe da Paz, aquele que é todo amor, que esse amor e essa paz possa nos alcançar, possa nos envolver, que possamos nos voltar para este sentimento nobre diante de todos os momentos da nossa vida, diante da dor, da dificuldade, do medo, da insegurança, da revolta, que nós possamos nos voltar para este pensamento de amor, principalmente
esse amor incondicional que Cristo tem por nós. E diante das alegrias também, né, diante dos momentos bons, para que possamos potencializá-los, para que eles possam nos fortalecer, possa ser o nosso combustível quando os momentos difíceis nos alcançarem. Então, que esse amor de Jesus possa nos alcançar sempre, sendo bênção em nossas vidas, nesta noite, no nosso final de semana, a todos aqueles que mais necessitam e que nós possamos estar dispostos a ofertar ao outro o melhor que carregamos e cultivamos em nós, o alto amor. Com este sentimento, peço a Deus que nos abençoe hoje, agora, sempre. Assim seja. Bom, meus queridos, boa noite a todos, um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus. Um beijo.